Boa tarde, amigos. Peço a compreensão de vocês ligados na Band TV e na nossa live do YouTube. Vou me alongar um pouquinho nessa abertura. Eu não vou fazer uma crise, porque o Inter empatou com o time de gordinhos do Nacional, 2-2 ontem no estádio Beira-Rio. Normal o resultado. Agora, quando eu boto na campanha do Inter nesta primeira fase de Libertadores, é uma campanha mediana. O Internacional empatou com o Independente Medellín fora, que é um time não mais que razoável. O Inter jogou apenas um tempo. Depois o Inter ganhou do Metropolitanos, que não tem nenhum ponto, é uma das piores campanhas da Libertadores, com gol aos 46 minutos do segundo tempo. E ontem empatou com este Nacional, que é um peleador, e não mais do que isso, que morre ali na frente nesta competição, oitavas ou quartas de final. Agora, quando eu olho para quem está por trás e vejo que o Internacional perdeu qualidade no departamento de futebol do clube, que é o mais importante, o Internacional, eu começo a entender este dossiê do fracasso. Observem, o Internacional tinha um dos melhores executivos do país, o Caetano, Rodrigo Caetano, cometeu erros, é verdade, comete erros no Atlético Mineiro. O Inter trocou pelo executivo do América, o Paulo Brax, mas antes ele foi da Federação Mineira e antes ele foi do STJD, que nós gaúchos falamos maravilhas do STJD. Aí o Inter trouxe o executivo do Avaí, que não ganha nem o campeonatinho catarinense e que saiu de lá muito questionado na sua última coletiva. Os torcedores queriam invadir o departamento de futebol. William Thomas, qual é o legado do William Thomas? O do Caetano eu digo pra vocês, pegou um time na Série B, montou o time, foi terceiro colocado no Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro mais à frente e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Puxa, Menegas não ganhou. Um clube que era investigado pelo Ministério Público por conta da gestão anterior de Vitório Pífero. Esse é o legado. Eu poderia citar Yuri Alberto, entre outros. Qual é o legado que o William Thomas vai deixar? Nico Hernandes? Mário Fernandes? O Inter não teve competência para entrevistar o Mário Fernandes e para ver que ele não é mais competitivo. Brian Romero, também é legado, Mikael e outros tantos. Porque na hora de viajar às pressas no Carnaval, quem é que foi? O presidente Alessandro Barcelos, o gerente de mercado Dave Bandeira, herança de gestão anterior, e um advogado. Porque ele não confiou no seu departamento de futebol. Porque não bastasse colocar um executivo emergente de um clubeco como é o Avaí, o presidente Barcelos errou em todas as suas escolhas do cargo político. Primeiro com João Patrício Hermann, folha de serviços prestados ao clube gigantesca. Aí depois entrou o Emílio Papaleuzinho, chegava no Beira-Rio pelas placas, nenhuma aderência no vestiário. E agora, recentemente, Felipe Becker, baita sujeito, baita cara, ex-presidente do Aimoré, é do ramo, conhece. Mas tem uma dificuldade de se expressar externamente, que eu imagino se reproduza internamente. Nem ele, nem o William Thomas sabem falar em público. Aliás, o departamento de futebol do Internacional é quase mudo. E eu sei que este é um exagero. Não param por aí. As derrocadas do Inter em cargos expressivos. O Inter tinha Paulo Autuori, diretor, técnico, homem de falar com o jogador, multicampeão como técnico, experiente. O Inter trouxe o Sandro Orlandelli. Ah, mas vem da Premier League. É homem de dados, de estatística. Ele jamais vai fazer a função do Paulo Autuori e talvez nem o Autuori faça dele. São estilos completamente diferentes. O Inter não sabe o que quer. O Inter perdeu o seu preparador físico. Perdeu o Flávio de Oliveira e trouxe o Jean Carlo Lourenço. E a gente está vendo aí, por mais que o Mano faça a defesa, que o Inter não é o mesmo Inter do ano passado. O Inter perdeu o preparador de goleiros. Decidiu mandar embora o Daniel Pavan. Ora, mas o Pavan teve problemas com o goleiro Daniel. Teve, talvez fosse o limite do Daniel, mas eu vi o trabalho do Pavan render frutos com o Alisson, eu vi com o Marcelo Lomba e com outros goleiros. Mas o Inter não perdeu o Pavan e colocou o segundo. Sabe por quê? Porque o segundo, o Marquinhos, o Marco Antônio Trucco, não quis ficar em solidariedade ao Pavan, acabou também pedindo demissão, não aceitou a promoção. Nada contra o Leonardo Martins, que pode ser até um bom profissional e que tem os seus limites. Talvez o Keller seja o limite, mas se você tem um goleiro emergente, puxa vida, vamos ter um treinador de goleiros mais capacitado. Se você tem um vice de futebol que tem dificuldade para se expressar e que é um emergente, que vem do Aimoré ou que vem de lugar algum, como era o Papaléu, bota um executivo, né, taludo, né, do lado dele, né? Como é que era antes? Rodrigo Caetano, Roberto Melo, depois Rodrigo Caetano, Alessandro Barcelos, que virou o presidente do clube. O Internacional perdeu qualidade profissional e encargos políticos na gestão do presidente Alessandro Barcelos e, na minha opiniãozinha, este é o dossiê do fracasso. Obrigado a todos vocês ligados na TV Bandeirantes e na live do YouTube, a enquete que vai para o ar agora, que é claro que está abordando este momento do Internacional a partir do empate com o Nacional do Uruguai ontem no Beira-Rio em 2-2. De quem é a culpa pelo empate? O ataque que erra demais?
A defesa que não é confiável ou o meio-campo que dá muita liberdade? A gente já debate o jogo do Inter. Bola aérea na área do Inter é um convite ao gol, né? Ah, mas o Inter fez um gol também de cabeça do mercado. Eu tô me lixando se o Nacional, se o Metropolitanos, se o Flamengo tem dificuldade defensiva. Eu tô me lixando para isso. Tô dizendo Internacional. A bola aérea é um convite. Em 21 minutos, o Goiás não fez gol no Internacional porque a bola passou raspando. Foram 3 conclusões e outra coisa. Por que o Inter ganhou do Flamengo? Porque marcou o Flamengo. Se o meio-campo do Internacional, os jogadores de frente não marcarem o time adversário, se ficarem olhando, o Inter vai ter dificuldades. Fabiano Baldassi, eu quero te ouvir. O teu dossiê de abertura transcreve de forma cuspida e escarrada um clube doente, né? E tu ateve a tua transcrição ao futebol profissional. Eu quero aqui só complementar, dizendo que há um trabalho catastrófico sendo feito nas categorias de base neste momento, por um comandante que, de acordo com informações, sequer está todos os dias no estádio Beira-Rio. E isso acaba indo para dentro do campo e colocando as instabilidades de um Internacional que é absolutamente inconfiável. De um Internacional que é um eletrocardiograma que leva qualquer torcedor a acreditar em qualquer coisa, menos no time. O Inter contra o Nacional ontem, até os 35 minutos do primeiro tempo, fazia uma partida absolutamente aceitável, com bom volume, boa produção, emendando chances de gol. Mas é a primeira instabilidade do jogo acontecer, no caso o alemão perder uma bola no meio-campo, que começa de novo o eletrocardiograma. O jogador do Nacional passa como se fosse uma brincadeira por 2, 3 jogadores do Inter, tabela com a perna do Vitão e faz o gol em cima de um Kehler que não consegue fazer uma defesa difícil na meta do Internacional. A partir dali o Inter desparafusa completo, porque aí entra uma outra instabilidade do Inter. Além da estabilidade técnica, além da estabilidade tática, tem a instabilidade emocional. O Inter é um negócio curioso. O Internacional, ele simplesmente, quando faz o gol, ele se abala e recua com medo de tomar o gol. E o Inter, quando toma o gol, se abala também. É um Inter que não tem liderança, é um Internacional que psicologicamente é absolutamente frágil e a gente percebe isso em todas as ações do jogo, né? No segundo tempo, o Inter acha um gol no seu pior momento, quando o Nacional era melhor que o Inter, chegava de forma mais incisiva. O Inter acha um gol na boa jogada do Luca para o Depena, na reta final, no apagar das luzes. Qualquer time que tenha o mínimo de personalidade, ali termina o jogo. Ali termina o jogo. O Internacional simplesmente deu espaço, deu campo e deu possibilidades para o Nacional, que é um time de personalidade, embora ruim, crescer e conseguir um empate numa bola aérea que é simplesmente o calcanhar de Aquiles do Internacional. Ontem, no final do jogo, foi o bingo do Inter. O bingo do Inter. Bola aérea defensiva, mau preparo físico, má condição psicológica, recuar depois de tomar o gol. Tudo do Inter em 2023, do que existe de pior, aconteceu no final do jogo de ontem. Não tem como, neste momento, confiar no time do Internacional. João Batista Filho, quero te ouvir. Meneghete, eu vou para as individualidades, tá? Porque assim, o Mano Menezes, para mim, ontem, ele não é o grande responsável do que aconteceu. Para mim, são os jogadores, as individualidades, as coisas do Inter que não estão funcionando. O Internacional é um time que, por exemplo, tem no Wanderson um cara que faz boas jogadas, muito boas jogadas, mas que chega na cara do goleiro e perde várias vezes o gol. A gente já falou isso algumas vezes aqui. O gesto técnico, ele é errado. Ontem, para mim, o Mano acertou quando ele coloca o Maurício. Eu gostei da forma de jogar do Inter. Eu acho que foi certo, inclusive, colocar o Pedro Henrique no banco e o Maurício na ponta direita. O alemão no ataque também foi um outro acerto. Então, não passa pelo Mano. Gostei do Campanharo, achei que fez boa partida, foi importante. O Depena, para mim, fez o gol e nada mais, acabou deixando a desejar nesse ponto. Mas assim, o Luiz Adriano, quando entra, não contribui. O Kehler, para mim, não é o culpado do fracasso. O Vitão ontem teve uma noite terrível de erros individuais, e aliás o ano dele está sendo assim de várias situações, e para mim um dos retratos da instabilidade do Inter, dessa inconfiabilidade colorada, é o René, que é o cara mais regular. Ontem foi cheio de vacilos. Por sorte, o René, por competência dele, os vacilos dele até não resultam em tragédias. Mas assim, ele entregou um gol para os caras não fizeram porque não quiseram. Tu entendeu? Assim, a noite ontem do Inter foi terrível por isso. Até quem é regular virou irregular. Ribeiro Neto, estou curioso para te ouvir. Pois então, tu sabe que, o Meneghete, eu vou ter muita calma, né? Porque claro, uma das coisas que eu não gosto aqui é bancar o diferente, né?
diferente por diferente, eu não sou assim, eu tenho as minhas teses e tal. Vamos à tese, então? Tá. A tese é que tu, comandante do programa, e tu, maior influencer desse estado, maior representante da torcida do Internacional, 1,89 m. vocês vão deixar o torcedor do Inter completamente maluco. Porque eu imagino que vocês estejam como torcedor dentro de um divã, com sérios problemas psicológicos. Pois eu estava ainda adoecido, entendeu? Eu ainda estava convalescendo. O Inter ganha do Flamengo, que eu já disse para vocês, que vocês viram um outro jogo, mas enfim, ganhou. Esse aqui, querendo ser campeão brasileiro. Iludito. Eu vou me iludir, eu vou ser campeão brasileiro. Foi ou não foi? O senhor gravando vídeos muito vistos no YouTube, né? Enaltecendo as qualidades do Então jogou bem aquele Internacional jogo, e tal. marcou, né? O problema é o seguinte, eu acho que vocês estão pontuando um resultado que não foi tão ruim assim. Qual que não foi tão ruim? Esse agora, Internacional. O Inter vai classificar de costas. Toma aqui. Tá? Toma aqui pra ti. Toma aqui pra Não é... Pô, tu trouxe um paninho. Muito obrigado. O Júlio me alcançou, Paninho. Ô, Júlio, eu quero dizer pra vocês, com esse pano aqui, entendeu? Pra dizer pra vocês o seguinte. Vocês estão doidos. O Internacional jogou uns 30 minutos. Toma mais pra mim. Mais um paninho, Já vi que vai ser pouco. Vai ser foda. O que tem os 30 minutos? Eu tô Os curioso. 30 Eu tô minutos curioso pelo que o fim da tese, porque até agora tu só contestou os outros. Eu quero saber a tua. É que se eu puder fazer, não tem Vamos problema. embora. Né? Tá meia hora falando. Tu quer os panos pra ti ou não? Vai, tá. Não. O Internacional fez 30 minutos maravilhosos Tá bem. ontem. Sim, ó, com o volume de jogo, com todas as Tu valências. já viu como é que são as regras do futebol? O jogo tem 90. Também. Já viu? Com todas as valências. Aí, o Internacional perde gols. E a culpa é do sistema? A culpa é do departamento de futebol? Perdeu um gol. A culpa é do William Thomas? Mas peraí um pouquinho, Meneghete. Não é Paninho. Mas só um pouquinho. Vai fazer falta, Júlio. Traz mais aí. Toma mais Paninho. Olha aqui, ó. O negócio é o seguinte. O pessoal da limpeza da Bandeirante está desfalcado. Tu deu um Tá desfalcado. desfoque tá tudo legal. sujo aí. Então assim, ó. Vou dizer Agora pra tu tá vocês, tá? parecendo o ET bêbado. Henrique Cristo. Tá. Bota Paninho. Eu sou profeta A culpa aqui. não é de quem monta o time. Não. Só um pouquinho. A culpa não é de quem Só um monta o pouquinho. time. E depois tu Tem diz que tu não coisa. gosta de Aí aparecer. o Wanderson perde um gol na cara do goleiro e o culpado é o William Thomas. Aí o alemão perde uma Não, bola no sabe onde meio é que o William campo. Thomas é culpado? Calço. O Alan Patrick Tá. não estava numa grande noite ontem. É Mas normal que ele não faça Não. grandes noites durante Mas 5 no mês. É normal. Mas o reserva dele... Ninguém sabe que é o reserva do Alan Patrick. Mas ele não tem um reserva. Isso não joga naquela posição. Não, com isso não é a meio mesma amador. característica. Mas só um pouquinho. isso não é meio amador. Só um pouquinho. Aí é Aí que o tá, Internacional, ele vira, ele faz o 2-1 com as mudanças. Com o Luca, que tem sido um chamariz positivo quando entra na Libertadores da América. Foi com o Luca que o Internacional fez o gol. Aí o seu Vitão, que não joga realmente bem a temporada inteira, perde o tempo da bola e a culpa é do Felipe Becker. Não, vocês estão... Ele é o comandante do departamento de mas futebol. o futebol não é assim. Que Mas ele é o comandante do departamento de que futebol. esporte é esse que vocês estão Não contratou o Mário Fernandes. analisando? Eu vou na entrevista de emprego do senhor Mário Fernandes. Tá falando, não teve competência para dizer assim, esse cara não quer mais jogar futebol Eu de vou forma dizer, competitiva. então eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? O Internacional é o segundo colocado, vai classificar descostas Tá, no seu grupo, entendeu? Júlio, pelo amor de Deus, agora tu tá superando. Vai Você tá que- fazendo uma baita campanha. Vai- Tá falando ganhou do Metropolitanos, que é um time médio de bairro, por 1-0 aos 46, Guilherme. Quero te dizer que o Nacional, entendeu? Tem uma das melhores campanhas entre os brasileiros da Libertadores da América. Isso não é achômetro, isso é fato. Tá? O Internacional está classificado na Copa do Brasil. Esse goleiro que vocês querem defenestrar é por causa dele que você está na Copa do Brasil. Mas agora, né? Porque, oh, meu Deus, não sabem sair do gol. Todos os goleiros do Internacional, nenhum serve para vocês. Eu vou te dizer o seguinte, Nenhum serve para vocês, Ribeiro, Meneghete. nós estamos antecipando o debate. O Keylor, o César tem que falar sobre o jogo. O Keylor, ele é um bom goleiro. Pronto. Ele é um bom goleiro, ele vai crescer. Tá bem, eu acho que ele precisaria de um pouco mais de suporte. Só que ele está inseguro, porque a defesa nacional não cabeceia na área, ele está inseguro e está tomando decisões equivocadas. Tem uma bola que ele vai sair por cima, que é para dar um soco e colocar a bola do meio campo para armar um contra-ataque, ele vai tentar pegar e a galinha, o porco ensaboado. A galinha cheia de pena e os caras não fez o gol por um detalhe. Até acho que o gol seria anulado porque ele bate no braço do jogador do Nacional. Só que o seguinte, ó, o Keylor é um bom goleiro. Agora ele não salva o time. Como Ele que não? salva. Cara, pegou um pênalti na vida Você dele espera um contra o pouquinho. CSA, Não, cara. faz uma Enquanto o defesa Caxias não difícil. pegou nenhum. Não. Tomou um gol do Vina, Vina de chapinha com a Goleiro, Ribeiro, ainda por cima, deixa os outros não tem falarem. memória. Deixa os outros falarem também, Ribeiro, se for possível, para dizer o seguinte: o Keylor não faz milagre.
O Kehler não salva. O Kehler, o problema de saída de gol, os goleiros do Internacional, o John, a mesma coisa. Os goleiros do Internacional têm alguns problemas de fundamentos que têm que ser trabalhados no dia a dia, deixando claro e nítido que o Internacional está mal preparado. Aliás, a informação que eu recebi, eu não tenho certeza dela, se vocês puderem confirmar, de que o preparador atual de goleiros do Internacional não exercia a função há 2 anos. Sim, ele era auxiliar técnico do Sub-20. Então eu vou repetir. O preparador de goleiros do Internacional, que substitui Daniel Pavan, que é o melhor preparador de goleiros do Brasil, há 2 anos não executava a função de preparador de goleiros, num clube do tamanho do Internacional. E era o terceiro da hierarquia, porque tinha um Marquinhos entre eles. Isso é inconcebível, quase amador. Essa é uma decisão quase amadora do Esporte Clube Internacional. O John está mal preparado, o Kehler está mal preparado. O Mano tem razão. Pede um, vão pedir outro, pede um, vão pedir outro, e todos estão mal preparados. César, quero te ouvir. Eu vi atentamente o jogo do Internacional ontem e tenho algumas ponderações aqui e quero agregar um ponto aqui que eu acho importante da gente avaliar, que eu até fecho um pouco com o que vocês todos falaram aqui. Todos, inclusive o Ribeiro. É que o Ribeiro, ele vai, mas também acho que o Ribeiro, de alguma maneira, vai concordar comigo. A gente pode avaliar o Internacional, O plano tá? do Celta não é agora, depois do Grêmio. A gente pode avaliar o Internacional dentro do campo. Por exemplo, o gol que o Inter leva, o primeiro gol, e já poderia ter levado o gol no chute que foi por cima, quem está fazendo a cobertura do meio campo, nos 2 casos, correndo atrás, é o Alan Patrick. Porque o Campanharo no gol sai errado, Não marca dá um a posição. bote. Não, dá um bote totalmente errado lá na meia, quando ele rouba a bola do alemão, ele dá um toque para dentro e o Campanharo toma 2-1 olhando pro lado, tá? Aí o Depena, o cara passa caminhando por ele, porque o Inter não marca no meio campo, tá? Começa por aí. Tá aí o gol. E esse é o O gol. jogador em forma... Tu que criticava o Diego Souza, jogador em forma física perfeita. Olha ali, Pra olha jogar o no time do Campanharo. Diego Olha o Souza, Campanharo é o abraço. primeiro a passar e olha o jeito que ele passa pelo Depena. Quem é que tá dando a cobertura correndo atrás ali? É o próprio Alan Patrick. Ou seja, tem problema estrutural no meio Tu campo. nunca do mais me critica o Diego Souza fora do peso aqui, tá? Tá. Os zagueiros ontem do Não, eu não Nacional. vou criticar mais porque ele não joga mais. Esse é o primeiro ponto dentro do campo. Mas a grande discussão para mim do Inter, ela é outra. Ela é outra. Um amigo meu ontem, muito fotografado, inclusive, no estádio Beira-Rio, estava com a camisa do Penharol. Um amigo meu. Carboneiro. Grande amigo meu, estava com a camisa do Penharol. E ali, em determinado momento, tu coloca coração e história na bola. Que é a força dos Campeão uruguaios. del siglo. Força dos uruguaios e tal. E o Meneghetti, então, um amigo meu que estava lá ontem, o Meneghetti estava fardado de Penharol. Eu e o Sr. Valentim, os dois. Ele estavam achou que ele ia ir num jogo, ia ver isso. Gente, nós falamos muito aqui que o JB é um guri de apartamentos. O Internacional é um time de apartamento. É isso aí. Boa. O time do Inter é um time de apartamento. Estava tentando achar a melhor para não ofender. Fizesse bem. Para não E o ofender. termo que tu ia usar hoje de manhã ia dar peleia aqui. Era um pouquinho maior. É um time de apartamento, gente. O Inter, no primeiro, bateu no chão, treme tudo. Outra coisa, a partir dos 30 do segundo, prestem atenção, não ganharam uma dividida dos uruguaios. É físico. Uma dividida. Esse gordinho que tu falou, mandou no meio campo. E o gol o time do Nacional, que eu falo com dor aqui, é ruim. Mas o time do Nacional tem uma coisa que o Inter não tem. Os caras não fazem a sobrancelha. Entendeu? Cara, nós temos que aprender com isso. E aí, pegando o exemplo da brincadeira que eu fiz com o Meneghetti e da camisa do Penharol, nós temos que recuperar um pouco o coração do futebol. Tá demais. O jogador de futebol, a sensação que eu tive do Inter ontem, cara, vai empatar? Tá bom, se ganhar, tá Não bom concordo. também. Mas tem muito físico. Não concordo. Depois dos 30, Não concordo. Depois dos 30 do segundo Tô tempo, vendo pelo e ovo. vamos Tá combinar vendo uma pelo e coisa. ovo. Vamos combinar uma coisa aqui. Depois dos 30 minutos do segundo tempo ontem, o Internacional estava babando na gravata. Mas como babando na gravata? O Internacional estava babando na gravata. Jogada contra, vai citar o gol, como o Mano citou, jogada concedida pelo Luca. É outra situação, tá? O Depena estava parado dentro da área só para chutar. não tem time. O Inter estava babando na gravata, mal condicionado fisicamente, e também por isso
não ganhava uma dividida dos jogadores do Eu Nacional. discordo, eu acho que o Inter não tem problemas físicos, o Inter pode ter problemas técnicos. Tem e uma até dividida, táticos, Ribeiro. tá? Não é isso aí. Isso aí é uma questão de perfil dos jogadores. Não sei se eu posso entrar no senhor Campanharo. Posso entrar? Não. Pode. Tá. O senhor Campanharo, que aqui assim, é tudo ao extremo, né? O cara faz um jogo razoável, mas é o melhor, não sei Mas o ele quê. foi bem ontem. Não, ele não jogou. Não joga nada, não Ele marca não ninguém, guarda lugar, JB. ele Marca não ninguém, guarda meu. lugar, ele não Gostei pode do ser dele. primeiro Eu acho que ele volante, tem ele uma não boa guarda técnica, lugar. tem uma boa técnica, mas ele não é da posição. Não é vai ter, dali, não vai é ter dali. dificuldade. E ele, se o time cansou, como o Baldasso está dizendo, e eu estou concordando com o Baldasso a partir dos 30, talvez até um pouquinho antes, ele cansou antes. E até o Mano falou na coletiva, né? Que talvez ele tenha sentido. Claro, o Internacional contratou um time para julho, né? O ano do Internacional tem o dólar, tem não sei o quê, o tempo. O ano do Internacional começa em julho, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu concordo com o Campanharo. Só quero dizer um negócio sobre o time do Inter, que é uma referência que eu falo do Kehler. O Internacional tem um bom time de futebol. É um bom time. É isso aí, é um bom time. O que é um bom time? É um time que no brasileiro é entre quarto e oitavo, nono. Se der alguma coisa errada, derrapar, vai para 13º. Se der muito certo, vai para quarto, terceiro. É um time de Copa do Brasil que deve passar pelo América e depois é o limite, quartas. Tem que dar muito certo. Ener Valencia desembarcar aqui jogando, Arangues, Gabriel, acertar a janela. Aí vai até a semifinal da Copa do Brasil. Deu muito certo. É quartas de final, limite do Inter Copa Brasil. Libertadores é a mesma coisa, pode passar. Acho que agora deu uma complicadinha, mas vai passar. Aí vai depender do sorteio. Tem que ter a sorte do sorteio, que eu acho que é o legado que o William Thomas vai deixar pro Inter, é o sorteio. Deve ser esse o legado. Aí vai no sorteio, pega um time mais fraco, na Libertadores, aí passa, e aí deu, é quartas de final. Com o grupo de hoje, com o cenário de hoje, eu não sei se os reforços e o Ener Valencia vão jogar as Copas. E se vai chegar com vida no Campeonato Brasileiro. É um bom time. O que ele é um bom goleiro, é um bom goleiro. Não faz o milagre. Quando precisa dele no diferencial, ele não faz. E assim é um time bom. Não, Legal. mas ele fazia quando ele começou. O que mudou? Por que quando o Kehler entrou, ele preparação. fazia? Mas eu só quero pegar o que ele Mas desculpa, fazia. a gente tem essa informação da mudança da preparação. E eu não vou condenar o Leonardo Martins, que deve ser dedicado, bom garoto, bom profissional. Agora, o fato dele, o Internacional pega um goleiro jovem, aí eu tenho um dos melhores do país. Cara, eu vou pegar esse cara aqui que ajudou no Alisson, que fez o Lomba crescer, e vou botar com esse guri que tem potencial, não. Aí eu vou pegar alguém que não exerce há 2 anos. É que nem o cargo político. Puxa vida, eu tenho aqui um diretor executivo que vem do Avaí, passou pelo Atlético Paranaense, que é diferente, é clube de dono. Lá tem dono que manda fazer e manda cumprir. Aí vem do Avaí. Pô, eu vou botar um vice-futebol, cara, que é o cara. Não, ao contrário, eu tenho vice-futebol aqui que é decorativo, que na hora que aperta o sapato, quem viaja é o presidente para contratar. Então eu vou botar um executivo, eu não posso dizer o termo aqui, sabe? Aquele executivo para fazer crescer, para que trabalhem juntos. O Inter contraria o senso comum do futebol, gente. Meneghetti, eu quero pegar a questão do goleiro aqui e pedir para o Luciano Meneghetti, que está nos vendo aí, teu irmão, que é preparador de goleiro. O episódio do lance que o Kehler erra tem muita relação com o gol que o Inter leva. Aí tu vai dizer, não tem esse CD, foram lances... Não. Existe uma coisa no goleiro que é ser dono do espaço dele. Dono do espaço dele. Qual Isso, espaço? Tu quis esse dia que o Gabriel Grande saísse uma bola lá fora da pequena área. ser Que dono... espaço é esse aí? E eu não Que estou isso? falando de falha. Falha todos podem ter. Aquele lance ali, aos 45, eu dou um soco nele, jogo lá no Iberê. Não é E no assim. outro cruzamento, Não é assim. e no Parece outro... que nunca jogou bola. Tem um lance que ele sai mal do Não, gol. é o contrário. Ele correu, Parece tem que um não lance no jogou segundo bola. tempo. Exatamente o contrário que eu tô te Pelo amor dizendo. de Só um Deus. pouquinho. Exato, tem um lance no segundo tempo que ele sai mal do gol e ele arriscou fazer pênalti. Tá, mas é verdade. Que ele foi tentar recuperar uma bola. E inclusive no lance parece até que é pênalti, né? É, Aí depois tu vê que o cara não isso. toca, né? Tu é que parece que nunca jogou bola. O senhor está me Tu é que acusando. parece. Senhor, não levante essa Tá? mão. Outra Senhor, coisa, não levante tu é essa que mão parece aí. que tu fica fazendo essas teses do teu mundo paralelo. Quem parece que não. O senhor Futebol é o saia seguinte, do divã. goleiro, tá? O senhor saia Só do deixa eu divã, terminar, volte Gil. pros pezinhos O da que terra aí. acontece, tá? Goleiro, ali manda ele. Quando o que goleiro é isso? sai todo covardado, Mas que é como isso? saiu Que virou o futebol, Kehler ontem... várzea, virou várzea. Ô, Ribeiro, Futebol, deixa eu Só falar. para terminar que eu tenho que seguir adiante. Deixa eu falar, Ribeiro. Eu tô brilhante participação. O lance é Quer dizer, aquele. Faz com que o teu zagueiro dê 2 passos para trás, cara. É. Ele obrigatoriamente faz. No outro lance, presta atenção quando a bola vai no Polenta lá, que ele bota na área, que é quase um cruzamento frontal, que os 2 zagueiros do Inter dão 2 passos para trás. Por que eles dão 2 passos para trás, meu amigo? Por quê? Porque eles sabem que o goleiro está inseguro.
Eles estão vendo que o goleiro está inseguro. Bem. Olha só, vamos colocar o Tiger aqui para chamar o Mano, mas o Tiger quer corrigir uma informação, colocar a versão que ele tem lá sobre o treinador de goleiros internacional. Tiger Jank, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Não só, eu estava contextualizando aqui, o Léo Martins, ele era coordenador da preparação de goleiros da base antes de assumir agora a titularidade da preparação de goleiros do Inter. Mas eu quero chamar o Mano Menezes falando sobre Wanderson. Ele responsabilizou, mesmo que indiretamente, Meneghetti, o Wanderson, sobre algumas decisões tomadas pelo jogador no primeiro tempo, em especial quando o Inter estava bem na partida e estava criando oportunidades. O Mano admitiu que o Inter falhou do meio para frente e sobrou para o Wanderson. A gente ouve o que disse o Mano Menezes na entrevista coletiva após a vitória. Fomos muito superiores até 30, 35 minutos do segundo tempo, criamos chances suficientes, fizemos um gol. Chegamos ao ponto de tirar o gol do companheiro com a mão. Porque a bola que Wanderson meteu a mão ia para Maurício fazer o gol. Né? E depois entramos cara a cara com 3 jogadores para receber o passe de volta para fazer o gol e também não tomamos a decisão correta. Então temos que avaliar bem e não querer direcionar para um ou para outro, porque não é justo, não é correto. Não vamos resolver os nossos problemas assim. Antes era Daniel e se pedia Kehler. Agora é Kehler, daqui um dia vai se pedir John. E depois vai ser John e vamos continuar pedindo. Eu acho que um time é tudo, um time é completo. E ele tem que ser avaliado como um todo, quando ele consegue atingir os objetivos e quando ele não consegue atingir os objetivos. Eu acho que isso é mais correto. Nós estamos num debate aqui interno, tá? E eu vou compartilhar isso com vocês, porque é assim que se faz jornalismo, na minha forma de pensar, com isenção editorial e sendo transparente com você. Sobre o Leonardo Martins, de novo, eu quero falar que eu ouço elogios dele vindos do Beira-Rio, que é um profissional dedicadíssimo. O Tiger deu uma informação de que ele era coordenador da preparação de goleiros da base. O JB tem uma informação complementar que ele também exercia a função de auxiliar técnico, e eu quero perguntar para o Tiger o seguinte: talvez o Tiger não tenha essa informação hoje, e se não tiver, não tem problema, é assim que se apura, né? Porque esse assunto surgiu num debate, num programa que é ao vivo, né? O Tiger, ele exercia a função de treinar os goleiros da base ou apenas coordenava? Tu sabe isso? Olha, é que depende da definição de vocês de o que é treinar, mas obviamente ele participava de treinamentos de goleiros, ele instruía os preparadores de goleiros desde as categorias menores até a categoria sub-20, com certeza, e sim, ele ia para campo em determinados momentos. Ele era o preparador de goleiros titular do time? Não sei, não sei isso. Isso que é importante, não sabe, assim, ó, o Ribeiro Neto é o chefe de esportes da Band. O Ribeiro foi um brilhante repórter. Tinha um jeito para conseguir as informações muito peculiar dele. O meu jeito era mais hostil da briga. O do Ribeiro era mais do jeito. Cada um tem o seu estilo. Só que hoje ele não é repórter. Então o Ribeiro coordena, é o gestor do departamento de esportes. O Tiger é o nosso segundo comandante do departamento de esportes. Mas o Ribeiro não vai mais para a linha de frente como repórter. Isso que eu estou perguntando. Se o Leonardo Martins é repórter, se ele foi repórter, ele só coordenava, entendeu? Numa analogia. O Ribeiro Neto, se for repórter hoje, vai procurar um orelhão para passar o boletim. Para passar o boletim. Não, O gravadorzinho dele é aquele que nós usávamos. Então assim, não, mas assim, se de repente se chegar à conclusão de que ele não estava há 2 anos sem exercer a função e ele, de alguma forma, participava do dia a dia da função, então o trabalho é só ruim mesmo. Só para deixar Desculpa, a informação que eu fala. A informação que eu tenho. Ele era o preparador de goleiros, o Fábio Matias saiu, colocaram um treinador, que era o auxiliar, e colaram ele nesse treinador como auxiliar técnico. E aí ficaram os dois, ele passou a exercer a função de auxiliar técnico do Sub-20 do Internacional. E essa era a função profissional. A partir daí, alguém vai dizer, tá, mas qual era a ligação dele dos goleiros? Ele passou um cargo duplo, que ele era coordenador do preparador de goleiros. Ou seja, ele era o chefe do preparador de goleiros. Mas ele era, no treino, o auxiliar do treinador. Mas ele chefiava, ele cuidava o trabalho do preparador de goleiros. O Ribeiro chefia o repórter. Mas ele chefia o repórter, mas não é mais repórter. Aí alguém vai dizer, foi repórter. Como o Leonardo foi treinador de goleiros mais efetivo. A informação que eu tenho a informação que eu recebi até alguns dias atrás. Fazia 2 anos que ele não dava treino para um goleiro, tá? Fazia 2 anos que ele não dava treino para um goleiro.
Mas alguém vai dizer, talvez em algum momento, num treino e tal, ele ia lá, dava dicas e tal. Mas que não fazia 2 anos que ele não exercia a profissão que ele está exercendo hoje. Eu só quero dizer aqui de novo. Mas ele sempre foi ligado à profissão, não é um cara que chega, aparatou do nada lá, isso é fato. Antes do Tarso, eu quero dizer de novo, tá? Eu não vou colocar na cruz o Leonardo Martins, de novo, que não. de quem ouço muitos elogios e da sua dedicação e da sua qualidade como profissional. Não vou responsabilizar o treinador de goleiros do Inter pelo empate, pela campanha ruim na Libertadores do Campeonato Gaúcho, de forma alguma, seria uma grande injustiça. Mas o que eu acho do erro é esse. Se tu tem um goleiro que é um emergente, o ideal é que tu tenha um profissional um tanto mais experiente para que se complementem. Não, eu tenho um goleiro pronto, o Lomba. Tenho um goleiro pronto, o Lomba. Tá bem, então eu tenho alguém que eu estou preparando para ser. Afinal de contas, ele era o terceiro da hierarquia, estava na base. Porque o primeiro o Inter dispensou, que na minha opinião é um dos melhores do país, o Pavan. Aí o Inter tinha o Marquinhos, que a gente conhece, o Marco Antônio Trucco, que trabalhou fora do país, que é um monstro, que trabalhou na seleção brasileira, né? Claro. Na seleção brasileira, com o Tafarel, né? Rafael Tafarel. E aí, em solidariedade, ele não aceitou a promoção, vejam o ambiente, não aceitou, e em solidariedade ao Pavan, que foi surpreendentemente demitido, ele saiu. Aí o Inter teve que se recorrer. Então o Inter não pensou assim, mas eu vou lançar um goleiro como o Queira, eu tenho problema com o Daniel, lançar o Queira. Vamos preparar o Leonardo Martins para ser o segundo, mas vamos trazer alguém com mais trajetória. Esta é a minha crítica. E talvez o Leonardo Martins esteja tirando o melhor do Queira, mas é insuficiente para o Inter. Esse aqui é o ponto. Tiger quer complementar. Ele não era o coordenador do preparador de goleiros do Sub-20, tá? Só para corrigir isso. Ele era o coordenador de todos os preparadores de goleiros da base. Ele era coordenador de preparação de goleiros da base. Então ele fazia, sim, esse processo de instrução, elaboração de treinos, orientação de todos os preparadores de goleiros, desde a categoria mais baixa até também o Sub-20. Ele não era coordenador em específico do preparador de goleiros do Sub-20. Taigor, vamos emendar aí, porque o Mano também fez uma defesa do preparador físico do clube. Isso, ele foi perguntado, Meneghetti, a respeito do Inter estar chegando cansado no final do jogo e se existe uma queda na condição física da equipe. E a gente ouve o que falou o técnico Mano Menezes. O pessoal tem falado sobre condicionamento, mas a gente fez gol aos 40 hoje, fez gol aos 40, 52 contra o Metropolitano, fez gol no final já lá na Colômbia, fez vários gols nos últimos jogos, nos últimos minutos do jogo. Uma equipe que não tem condicionamento não está fazendo isso. Né? Então a gente tem que cuidar exatamente para não querer direcionar só para uma questão. O futebol é um todo, eu acho que a gente tem que saber ter a maturidade de entender os momentos de uma partida, são vários momentos de um jogo, para saber se comportar independentemente de você estar mais cansado ou não. Quando eles terminaram o jogo, e o jogo terminou 2-2, os jogadores do Nacional se jogaram no gramado. Eles também entregaram tudo que eles tinham para entregar, né? Nós entregamos e o jogo terminou 2-2. Olha só, é um tema delicado para a gente falar, nós não somos especialistas da função, ninguém aqui é preparador físico, o JB que tem um conhecimento que cursou aí um pedaço da Faculdade de Educação Física, não sei exatamente quanto tempo, mas cursou, não sei se concluiu, mas a gente tem que ter cuidado. Agora, o Mano até pode estar certo na sua defesa e, em primeiro lugar, é compreensível, né? Eu não vou imaginar que o treinador vai criticar o seu braço direito na preparação física. Então tá tudo no seu lugar. O Mano defendeu o preparador físico. Agora, que o Internacional tem jogadores que estão abaixo, e eu poderia citar o Luiz Adriano, que chegou recentemente, o Campanharo, que a gente viu ontem, e outros jogadores que a gente vê em campo e que chega depois dos... Nem é o caso do Alan Patrick, tá? Que ontem não estava iluminado, mas que chegam depois dos 20, 25 minutos e desarmam. O Inter deixa de morder muito cedo no segundo tempo, isso é questão física. É importante dizer isso, nós não somos educadores físicos, acho que o JB tem uma formação nesse sentido. Ninguém aqui vai discutir métodos. Eu não tenho capacidade técnica para discutir métodos. Eu tenho capacidade como analista, com uma experiência de quase 30 anos de profissão, de olhar um time de futebol e ver se ele está cansado no final do jogo em relação ao outro time que está em campo. E eu, repetidamente nesta temporada, vejo o Internacional cansado mais do que o time adversário em campo. Isso é nítido, claro e cristalino. E não acho que seja específico. Eu discordo do Meneghetti. O Inter, como um todo, para de morder
por deficiência física aos 30 minutos do segundo tempo. Para essa situação, eu tenho uma resposta que ela foi... alguém me passou, eu achei maravilhosa e eu queria replicar aqui. É porque sempre quando tu contesta alguém, o cara não jogou bem, não gostei, acho que não é o jogo. Sempre vem alguém e diz assim, mas tu nunca chutou uma bola na vida, tu nunca fez isso. Ou alguém diz assim, não, mas tu não é preparador físico para falar. Não, então quer dizer, então, se eu for num restaurante, servirem um prato de comida, eu comer a comida e achar ruim, eu não posso falar nada, porque eu não sou cozinheiro. Exatamente. Eu não sou mestre e tal, chefe e tal, não sou, então eu não posso falar. Não, eu posso dizer, olha, eu não sei como é que faz, mas eu só sei que o gosto não me agradou. Então é a mesma coisa a preparação física do Inter. A gente não pode não saber qual é o método que está sendo usado pelo preparador físico do Internacional, mas olhando, a gente está vendo que não está agradando. E não está agradando porque tem jogador que... Cara, sei lá, o Campanharo cansou. Vamos lá, vamos pegar aqui. O Campanharo cansou. O Wanderson também está Luiz Adriano dificuldade. entrou cansado. Não, o Luiz Adriano entra cansado. Esse é um outro problema. Ele entra e bota no modo Ribeiro Neto, cansadinho. O Alan Patrick esse ano até melhorou, mas assim, enfrenta dificuldade. Então, se tu vê que vários jogadores do teu time estão tendo essa dificuldade, o próprio César lembra do Pedro Henrique, talvez pela maneira de jogar e tal. Aí o Ribeiro Neto vai estragar com o programa, vai ser personagem e vai tentar mudar a pauta, porque ele já está aqui fazendo os gestos dele. Vai, Ribeiro, vai. Seja. Ao contrário de ti, eu seria educado e carinhoso contigo. Força a barra. Tá? E eu não preciso disso, né? Eu não me criei nesse chão aqui forçando barra. Mas enfim, mas eu respeito. Isso foi um carteiraço. Mas eu respeito a tua Peraí, opinião. Meneghete que está aqui há 30 anos. Tu acha que o Ribeiro Neto não teve teses forçadas desses 30 anos que ele esteve aqui? Nunca. Ele é louco assim mesmo. Ai, não acredito. Mas eu queria entender o porquê da contestação. Faz a defesa. Realmente Faz a tu se mostrou é incomodado com a opinião do que assim, JB. o que eu acho, assim, eu respeito a opinião de todos vocês. Que o Inter está correndo igual o Mas Usain Bolt. Não é loucura. isso. Eu acho que o Argentina na final da Copa do Mundo. O problema do Internacional, para ser aquilo que vocês querem que ele seja, tem dois problemas. O primeiro, o Internacional não tem a qualidade do seu grupo para ser o campeão da Libertadores. Tu tem um bom time, tá? é o que eu falei. E aí tu está certo. Só que tem uma coisa que vocês, na minha opinião, não estão analisando, e aí eu divirjo de vocês amavelmente, viu, meu caro JB? O perfil de jogadores que o Inter contratou, ele tem um DNA. Ele tem um Qual é o DNA dos gordinhos do Nacional? Tu pode me dizer? Não, aí que tá. Cara, o Polenta aquele, eu vou te dizer um negócio. E o outro zagueiro também. O E DNA o Zabala. do Nacional é com muito feijão, né? Muito feijão. Não, no caso do Polenta, é com polenta mesmo. Então, assim... Deve ser bom um assado de tira com polenta e depois um dulce de leite Bah, uruguai. bah. Hein, César? Depois um dulce de leite, aquela bananinha assada e um dulce de E a leite. polenta é... Aliás, ô César, abençoada, faz né? quanto tempo que o César promete um assado uruguaio na casa dele? Cara, olha, meses, ele trocou de apartamento. Nunca ele fez uma vez que eu não fui convidado, faz tempo. Foi em outros tempos. Tu não estava bem A contado. maga, eu guardo a maga no freezer. Então, o que eu quero Tem dizer pra mago você- é tu. o que eu quero dizer, eu usei o exemplo do Luiz Adriano, mas ele serve para vários jogadores do Internacional. O perfil que vocês querem que exerça isso que vocês... corda esticada aos 90 minutos, né? Um time agudo. Não é assim. Os jogadores que o Inter contratou não são assim. O Depena não é um jogador assim. Já o vi Alan ele ser. Patrick... Já vi ele ser ano Não, passado, mas- peitar árbitro, já vi ele ser. Mas Eu isso- acho que até ontem ele estava meio recolhido em função da história Pode dele ser, com o Nacional. mas não estou falando só do lance do não gol, mas ele... confunda, mas não confunda, já disse para ti, meu caro comandante, não confunda atitude com competitividade. São coisas completamente Não, mas a diferentes. atitude é importante, né? Não, é óbvio que Atitude é que indignação, né? Tudo bem, mas não é isso. Eu acho que o perfil do time Esse time do Internacional precisa de uma dose de Alessandro em quase todos os O jogadores. perfil do time do Internacional é um time para jogar atrás da linha da bola, né? E que contra times maiores, não é à toa que os fatos mostram isso, vai ter grandes vantagens porque joga dessa forma, recupera a bola na segunda bola do meio e sai em contra-ataque. Quando o Inter tem que exercer o volume de jogo, o time não foi feito para mas isso. tudo aí. isso O Inter fez 35 minutos ontem com um baita volume de jogo. Mas tudo é por isso- isso que é frustrante. O Inter fez 35 minutos ontem Meneghete, com um baita volume de jogo. Sérgio vai falar na câmera aberta Tu lá. acabaste de responder. Tu acabaste de responder. Toda a tese, ela teria, tua tese, com todo o respeito que eu tenho por ela, ela teria
todo o fundamento se o Inter não tivesse sido muito melhor em algum porque momento. é nacional! O Inter só fez isso Não, porque peraí, é o ouve o César. nacional! Ouve o César, pegou você está o sendo Goiás. lúcido. Como é O que foi César contra o está Goiás? sendo lúcido. Não, como é que foi contra o Goiás? Vai. O Goiás tem mais volume de jogo que o Tá com Inter do licença, Beira-Rio, Ribeiro. rapaz. Licença, Ribeiro. O Inter Vai. ontem fez, eu não acho que tenha sido 35, tá? Mas fez 28, 30, que o Inter domina todas as ações, o Inter ganha todas as divididas, o Inter pressiona todo o O tempo. adversário não passa meio O campo. adversário não respira. Por quê? A gente não é preparador físico, a gente sabe disso, a gente não sabe método, mas a gente sabe ver. Tava correndo, Tava correndo. óbvio. E aí o que aconteceu? O time pressiona, cansa. Isso aí. Diminui a intensidade. Isso aí. E aí tu pegasse uma frasezinha, agora tu é brilhante, né, cara? Tu é um sujeito brilhante. Tá Só passando que- pano no Meneghetti. Não. Que tu falasse uma frase que é perfeita para esse Doses bem do da Inter Alessandro. hoje. Cara, falta coração. Eu tenho uma Falta sugestão. A minha frase também, ninguém disse, mas foi brilhante também, né, Baldassi? Qual a tua? Time de apartamento. É isso aí, Olha boa só, frase. foi brilhante mesmo. Mas acho que a gente podia fazer um programa sempre assim, eu não precisava nem de diretor de TV. Fica sempre assim. Fica aberto sempre. Demite o diretor da TV. Não, Demite a economia. Eu Faz uma acho, economia. olha só. Aí aparece sempre o Ribeiro, aí o Ribeiro Imagina vai tu ficar falando do Ribeiro. aí a galera vai saber que o cara Ah, tá ô, falando, JB. aí o Ribeiro fica assim, ó. JB, se alguma coisa que tu não tem é caráter. Olha, tá agora. O Grêmio tá tentando achar um novo lugar do time para o PP, ele vai mudar de posição, é isso? Acho que não, Meneghetti, mas eu contextualizo porque no jogo treino de ontem contra o Aimoré houve uma posição diferente para o PP. Ele atuou como um meia centralizado, mas mais adiantado do que a posição dele de origem, Meneghetti. Jogando mais ou menos na função que o Cristaldo exerce no time titular. O volante, e aí por uma organização ali da comissão técnica com os jogadores que sobraram e que fizeram essa atividade, foi o Gustavo Martins, volante, e aí o PP, ele jogou um pouco mais adiantado. O relato do Diogo Rossi, que esteve nessa atividade, que o Grêmio perdeu inclusive por 1-0 para a equipe do Aimoré, é de que PP não foi bem. Está ainda um pouco desembocado, está fora de ritmo de jogo, mas ontem no jogo treino atuou como um camisa 10. Ainda assim, não aposto que ele vai jogar nisso, nessa função no time titular, Meneghetti. PP deve estar à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino neste fim de semana e aí briga por posição como um dos volantes. Valeu, Tiger. Só não vamos ser definitivo com um jogo treino que o time reserva do Grêmio fez com o Aimoré. Por que eu tô dizendo isso? Porque assim, pode me dar. Com o Aimoré, se eu fizer a avaliação definitiva do Aimoré, aí então me dá todos os panos do mundo. Porque olha só, o PP tá voltando de uma parada longa. Quantos dias, César, mais ou menos? Semifinal. Quase 2 meses. Semifinal com o Ipiranga. Quase Um mês 2 e meses. tanto. Parada longa, de uma lesão que não foi pequena, portanto. Aí ele vai jogar com o time reserva, que ele não está acostumado a jogar. Quanto o Aimoré, numa circunstância que não é a melhor. Aí, não, ele foi mal, então não pode ser testado. Eu não estou nem avaliando onde o Renato testou ele. Eu acho que o Renato quer encontrar um lugar no time para fechar um pouquinho mais na volância. Não sei se ele vai querer jogar com os 3 volantes. Ele está insatisfeito com o Cristaldo, que o Ribeiro define como vagalume. Eu discordava dessa tese, mas estou repensando, mas por enquanto acho que ele merece ainda ganhar repetição, sequência de jogos, o Cristaldo, especialmente quando tiver lá atrás o Carbacho e o PP se jogar lá atrás. Então, assim, não dá para ser definitivo com um jogo treino com o Aimoré, jogador que está voltando de 45 dias parado. Eu quero botar... Perdeu pro Aimoré, Meneghetti. E aí, Tu tá eu só quero brincando saber o com seguinte, não permite o Renato, Eu só quero saber o seguinte. Eu quero... Vamos pro Meneghetti. Não, Vamos pro Meneghetti. Cai todo mundo. Vamos lá. Permite o Renato, o Calef, Vamos lá. Guerra Vamos lá. pede eleição nova, entrega o cargo, perdeu pro Aimoré. Puxa vida. Essa é a... Eu vou te dar um carteiraço, cara, que vai ser chato. Eu só quero saber o seguinte. Como diz um amigo meu, Fernando Gressler, dá-lhe pra não tomar. Tá, qual foi a escalação do Grêmio? Foi o time reserva do Grêmio. Qual? Tá, vamos ver se eu me lembro, tá? Breno, foi Thomas Luciano. Eu sei que o Gustavo Martins foi o volante, O tá? Vini. Que jogou no Natan, Bruno e Vini. E, se não me engano, o Reinaldo atuou, tá? Que tá voltando de lesão, tá? Então, começa o meio-campo com o zagueiro, o Gustavo Martins. Tá? Aí jogou o Ronald, Tá. E o PP. jogou o PP. Tá. Aí jogou... O PP jogou aonde? Jogou na frente. Jogou lá na Tá. frente. Galdino, tá? Zinho e André Henrique. Isso. Esse foi o time do Grêmio. Tá, e eu quero saber o seguinte. Acertou Não, mas carteiraço. aí eu quero saber. Carteiraço. Tu viu?
Eu tenho repórteres que E alimentam tu viu? o Porque tu programa tá dando opinião. Atualidades Esportivas, Tu tá dando, segunda edição. certa vez, tu tá Não dando jogaram opinião nada. pelo que tu ouviu. Tu tá Não dando jogaram opinião nada. pelo que tu ouviu. Na verdade, Tá, tu... Aqui, ó. Meneghete. Dando opinião. Que me dá um carteiraço. Tá Falou dando aqui, opinião parafraseando pelo que o ouviu. Internacional, Tacional, né? O Tacional Tacional. jogou um jogo de Libertadores da América, empatou em 2-2 contra os gordinhos do Nacional, um timezinho mediano, Tudo mas certo. espelhador. Tá? O Tacional faz uma campanha, vamos colocar assim, mediana para dar um empurrão, né? 2 empates, um contra o Independente Medellín, uma vitória com o Metropolitanos aos 46, se não me engano o gol foi do Alexandre Alemão, e o empate com o Nacional. Uma vitória e 2 empates nesse grupelho aí que o Inter tá. E aí tu passa pano. E agora o Grêmio com reserva. Faz um jogo treino. Faz um jogo treino com o Aimoré com o time reserva. Tira o Ribeiro, tira o Para aí, Ribeiro, tá Tira o explicando. eu quero- Deixa eu só falar. eu quero Eu te vi, dizer. eu vi no canal do César Cidade Isso. Dias, Nós transmissão do fizemos jogo ao treino. vivo. O César Só- Cidade Dias só- fez, se você quiser ver, tem o André Henrique uma hora pega uma bola, ele quase faz um golaço de cabeça, aí vê o zagueiro do Aimoré e tira e tal, mas aí, ponto na valinha. O Breno nem tocou na bola, no goleiro. Adriel jogou o segundo tempo e foi bem. O Reinaldo foi Reinaldo, Tá. né? Foi Reinaldo. O PP muito abaixo do PP que a gente conhece, mas por conta do ritmo de jogo, mas muito abaixo. E o Adriel entra no segundo tempo, faz 2 ou 3 bolas, intervenções boas, mas é ele que toma o gol. Mas também não era culpa dele o gol. Ponto. É isso que dá pra tirar do jogo treino, que não teve muito mais coisa pra mim. O jogo treino ontem foi só para movimentar. A boa notícia do jogo treino ontem é que o Reinaldo voltou antes do tempo, que estava sendo programado e que estava trabalhando fora do treino, Vija Sante, que vai voltar antes do tempo. De máscara. As coisas, isso, de máscara, vai jogar de máscara um tempo. Intervalo e o Tego está na live do YouTube conversando com vocês. Vamos lá, intervalo da live do YouTube. Fica aqui com a gente. São 14 trilhões de pessoas nos assistindo aqui na Grande Porto Alegre, segundo a última aferição do Ibope. E temos aqui no YouTube 23 mil pessoas. Vem pra cá, vem pra cá. É pra mim. Ô, Felipe. É o Chiclé. O Chiclé voltou. Aqui, Chiclé. Pô, vem pra mim aqui. Beleza. Oi, Tiger. Que dia termina o mandato do Barcelos? 31 de dezembro. 31 de dezembro termina. Tiger, tu torceu ontem com a camisa do Nacional ou do Penharol? Ontem eu estava com a camiseta da Bandeirantes transmitindo o jogo entre Inter e Nacional. Mas se fosse para escolher uma, ontem eu era carboneiro. Jeff na bancada já, diz o Guilherme Azevedo. É uma boa, é uma boa. Deixa eu arrumar aqui o microfone, tá? Os cabos estão me atrapalhando um pouquinho. Tiger, o JB aparatou na bancada? Pô, cara, acho que não vi o JB aparatar, não. Pô, aparatar é muito coisa de Harry Potter, né, cara? Muito coisa de Harry Potter. Deixa eu ver. Agora sim, agora acho que eu dei uma ajeitada aqui. Ó, vai dar uma estouradinha no som aqui agora porque eu tô arrumando o microfone, mas faz parte, tá? Vamos nessa. Tá dodói, Tiger? Não, cara, tô melhorando, nós estamos melhorando, tá tudo certo. Tiger, quem é o mais passador de pano do programa? É que cada um depende do assunto. O Meneghetti passa pano para uns, o JB passa pano para outros, o Ribeiro passa pano para outros, o César passa pano para outros e o Baldasso passa pano para outros. Cada um tem a sua área de faxina no Donos da Bola, tá? Eu passo pano pro Julinho. Passo pano pro Julinho. Vamos almoçar que horas? Pô, tem reunião hoje aqui 2h30, né? Eu vou sair do programa aqui almoçar, eu depois tenho que ir em casa, fazer um negócio, olhar meus gatos, então uma situação lá com os gatos. Aí eu volto pra reunião, aí gravo vídeo pra dupla. Essa é a minha rotina hoje. E aí vou pro E2, Atualidade Esportiva segunda edição. Com o Ribeiro Neto e Calvin Correia. Tiger, quando o Arangues volta? É segunda quinzena de maio, tá? Segunda quinzena de maio. Vamos almoçar o que hoje? Hoje é bife de porco, ó. Hoje é chuleta de porco com batata doce. Bom demais. Valeu, tchau. Olha só, Meneghetti, pra galera que tá em casa, hein? Chegou a hora do concurso Marquespan leva você ao estádio, valendo um par de ingressos para Grêmio e Bragantino.
extra no Instagram. Isso lá no Instagram. Entra lá no Instagram, @donosdabolaRS, na publicação que está no feed, e mande uma frase bem criativa sobre este gol do Jonathan Robert que está rodando aí. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir ao jogo do Grêmio com um acompanhante. E você tem até as 4 da tarde de hoje para mandar a sua frase. Então, não perca tempo. Vai lá agora, @donosdabolaRS no Instagram da Bandeirantes e te consagra, Menegas. Onde é que eu estou? Aqui no aberto agora? Então tá, estou no aberto aqui para chamar a enquete interativa. Vamos colocar no ar, responsabilizando quem você vai dizer que é o responsável pela culpa do empate do Inter ontem. O ataque que erra demais, 1/3, um pouquinho mais, 36. A defesa que não é confiável, 53. E a alternativa que eu votaria, a principal delas, o meio-campo, que dá liberdade, apenas 11%. Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, hoje, FM 94.9 às 7 da noite. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui na tela da Band, que agora todos vocês com a companhia de Alexandre Mota. Fala, Mota! Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Hoje tem jornada, não? 7 da noite, né? Hoje não, hoje tem Donos do Radio na Rádio Bandeirantes, FM 94.9 às 7. E amanhã, meio-dia em ponto. Aqui, com todos vocês e a tua audiência. Tô chamando a tua audiência para nos prestigiar no Donos. Me dá um pouco da audiência dos Donos da Bola, já tá bom demais. Me dá um pouco e nós vamos ficar felizes da vida. Então tá certo. Valeu, Meneghetti. Valeu.